Isso. Aí. Ai, Ju, é, ó, obrigada, viu, por você aceitar, é, construir aí mais uma memória sobre o seu trabalho. Eu pesquisei um pouco assim, eu assisti algumas coisas, vi uma entrevista muito legal sua de 2022, Ó, enfim, mas para um artista, né, é importante ter essas, né, esses vários registros, assim. Então, eu estou muito alegre e contente de você ter aceitado, assim, eu fazer parte desse registro, tá bom? Então, eu queria que você começasse se apresentando. nossa, é difícil, né? Eu acho difícil, assim, mas... porque eu faço muita coisa, né? Mas é isso, sou a Juliana, né? E aí o pessoal me conhece como Ju Costa. Tô usando como nome artístico já faz uns 20 anos já, por aí já, faz um tempo. E é isso, né? Sou do extremo leste, de Itaquera, taquerense, corintiana, mãe de três. E, e desde sempre também venho atuando nas questões ambientais, né? E aí venho em... Ah, meu Deus do céu. Oi, mano, eu pensei que tinha descarregado. Ó, não tô te ouvindo. Continuei aqui, Ah, então tá não bom. desligou. Tá. Você falava que era mãe de três. Uhum. Então, e aí, desde então, eu venho, além de atuar com artes, né, há pelo menos uns 20, 25 anos, né, que eu comecei, assim, mas de forma mais incisiva. Eu também venho atuando nas demandas ambientais, da natureza, né, nas questões indígenas, né, desde então, assim. E aí eu venho entrelaçando esses dois assuntos, né, porque eu também entendo que, eu acho que isso é um ponto bem interessante, porque eu entendo a arte, a cultura, né, a arte com a questão cultural, com essas questões dos hábitos, né, das nossas tradições, dos nossos conhecimentos, e que eles vêm não só de artistas antigos, mas das nossas próprias raízes, né? E isso tem a ver também com as culturas tradicionais e tal. E aí eu comecei a me pegar sobre a desvalorização das culturas tradicionais e como isso estava ligado ao, ao, essa destruição ambiental, né? Então, desde então, eu venho atuando nessas frentes, né? E aí, por conta disso, é a forma que eu venho também trabalhando coletivamente, né? Nas frentes que eu trabalho. Acho que é um pouco isso. Nossa, e a gente nem combinou, e assim, você respondeu a primeira pergunta que eu ia fazer, uma parte dela, né? Que é como que você chegou nesses temas, né? Qual foi o percurso até você chegar nesses temas? Então, eu vou complementar essa pergunta, e você pode, né, falar mais a respeito, Uhum. mas eu queria também saber como que como que você constrói também as personagens? Uhum. Porque tem os temas, tá? Uma coisa mais geralzona, mas como que é esse processo como você acessa esse imaginário? Como você ou acessa ou constrói esse imaginário seu, esse seu acervo de personagens que são mulheres, né? Enfim, a maioria das vezes, mas que estão ligadas às culturas, né? Dos povos originários, dos povos afro-brasileiros, como que é? Então, assim, é muito louco, né? Porque primeiro a gente tem uma referência muito branca, né, para tudo, né? E a gente, enquanto brasileiros, é muito equivocado, né? Uma frente só de cultura, né? De conhecimento. E aí isso veio me instigou assim na questão primeiro da fisionomia, das cores mesmo, né? Eu estudando artes, eu comecei a sozinha querer fazer outras fisionomias, né? E eu ainda não tinha ligado com as questões ambientais, que já era um negócio que me pegava, né?
desde criança, adolescente, isso já me pegava, né? Essas questões ambientais, eu já vinha com esses questionamentos, esses incômodos. E aí é muito louco isso, porque foi uma vez que eu fazendo uns desenhos, né? Já uns retratos, e o meu pai virou para mim e falou assim: Nossa, você está desenhando sua avó. E assim, aquilo me pegou, sabe? Porque a minha família é mestiça, né? Num geral mestiça, mas muito, muito incisivo, assim, o branco, né? Os brancos, né? Em parte da família. E aquilo foi um choque, porque nunca ninguém tinha trago aquela informação. E aí eu fui percebendo uma porção de coisas na própria construção da minha família, de apagamentos, de violência, sabe? Da própria estrutura, e até do meu próprio pai, né? De começar a se entender como pardo depois disso, sabe? De começar a se posicionar nessas ideias depois disso, por uma sabotagem natural, né? Da violência estrutural. E aí aquilo me instigou mais ainda, de tipo assim, como assim? Então existe um apagamento estrutural, e não só falando de mim, né? Do que eu não sabia sobre a minha família, mas de como isso é estratégico, socialmente falando, politicamente falando. E aí que entra o ativismo, né? Que aí eu fui falando, não, isso caminha junto, né? Isso caminha junto. E aí foi esse caminho, assim, surgiu assim. E assim, quando você chega uma demanda, né, um trabalho para você, como que é o seu passo a passo, assim, no sentido, talvez a gente pode recortar para o muralismo, né, as coisas, né, gigantescas e incríveis que você faz. Como que é o seu, sabe, o passo a passo? Como começa, sim, o seu processo? Olha, bom, eu gosto de conversar com a pessoa, assim, com as pessoas, sabe, assim, o que que ela, às vezes alguns detalhes, sabe? Por exemplo, teve uma escola que eu fui fazer no Capistrano, e aí a escola queria que eu fizesse um paredão enorme, né? Uma lateral, assim, da escola, era 3 andares, e aí o coordenador muito cuidadoso com essa questão do conhecimento, da comunidade e do caminho dos alunos e tal. E aí ele me trouxe uma percepção sobre o Dente de Leão, uma poesia de um amigo dele. E aí eu falei assim, é isso, é a criança com o dente de leão, e o dente de leão vai trazendo esses caminhos da semente. Então, assim, e aí fui construindo a partir disso, assim, né? Porque é isso, não é só um rosto estático, né? Eu tento sempre trazer essa questão de uma expressão, de uma ideia, e tento sempre ligar com a natureza de alguma forma, ou às vezes através de uma planta, ou através de uma ideia, né, que traga esse assunto. Então, eu vou construindo desse jeito, assim, a parte poética, né? Mas também aí tem a parte também, né, técnica, né? Que essa questão da dimensão e tal. E aí esse é outro ponto também. Pode falar um pouquinho desse outro ponto? Sim, claro. Então, e aí isso é muito louco, porque o pessoal fala, nossa, essa desenvoltura que eu tenho, né, de estar em altura tal, e os equipamentos, mas isso eu também venho de um aprendizado com o meu pai, né? O meu pai era mecânico, é mecânico até hoje, né, industrial. Eu comecei a trabalhar com ele na adolescência por uma vontade própria e por necessidade de ajudar, né, em casa e tal. E sempre gostei. Então, assim, essa questão de maquinário, essa questão técnica, isso sempre me pegou, eu sempre gostei demais. E aí, quando eu fui vendo meus trabalhos ganhando tamanho, e eu querendo também aumentar eles, não foi tão complicado, né? Então, isso vem primeiro porque a gente sabe do apagamento que tem nas artes visuais, né? Como em várias. E aí, quando eu comecei a fazer os rolês de grafite, num momento, assim, teve um momento desses rolês que eu falei, não, eu vou me esgotar, mas eu vou fazer do tamanho que eu aguentar. Eu vou fazer grande, eu vou fazer o tamanho que der. Se não tiver espaço, eu arrumo, faço em cima dos outros. E fui fazendo assim. E aí, assim que eu comecei a usar o extensor, por exemplo, né, que eu uso com cabo e tal. E aí, aí, quando eu comecei a ter algumas oportunidades de tamanhos grandes, eu desbravava mesmo. Falei, não, eu faço. Ah, mas você consegue fazer? Consigo, consigo. E muito assim, mas também tendo essa base técnica mesmo, né?
de entender como montar um equipamento, de entender como pesquisar uma máquina, né? Mas foi num lugar muito assim, na raça mesmo. Da hora. E, Ju, você, né, tem diversas campos de atuação e você também é professora, né, de História da Arte. Nesse lugar de professora, de estudiosa, né, de pesquisadora também, né, da História da Arte, Uhum. como que você se localiza, assim, na arte contemporânea, assim? Onde você se localizaria, se fosse para fazer um... Olha, você diz eu mesmo, assim, Você é a artista Ju Costa. olha, eu não sei, mas eu acho que eu estaria nesse lugar de intervenção urbana mesmo, sabe? Porque quando eu produzo, principalmente trabalhos autorais, né? Eu não estou num lugar decorativo, né? Eu entendo que a minha arte, ela traz um impacto, né? Então, eu acho que eu estaria nesse lugar da intervenção urbana, né, como arte contemporânea, né, essa parte de intervenção, porque a intervenção ela está nesse lugar de criar um impacto, né, e não necessariamente bom, né. E assim, qual é a sua relação? O que você sente ou, enfim, vem fazendo em relação, por exemplo, a diálogos com equipamentos culturais mesmo, tipo museus, galerias? Como que é a sua relação? Como que é a sua visão? O que que você acha desse Olha, lugar? eu tenho uma dificuldade, assim, desde sempre, assim, eu acho, assim, sinto que eu tenho uma dificuldade de me inserir no mercado, né, assim, do mercado mesmo, né? Eu acho que de um reconhecimento sobre o que eu faço, eu até acho que eu alcancei lugares que eu nem imaginava, para te falar a verdade, assim, nunca imaginei que chegaria, mas eu tenho uma dificuldade com o mercado. Eu acho que também o meu trabalho ele traz isso, né? Ele não é né, não está nesse lugar decorativo, como eu comentei, né? Mas eu sinto também uma necessidade de mais tempo de dedicação, talvez também, sabe, de estudo, de material e tal. Mas eu tenho esse lugar das questões da pesquisa, né? Como a gente falou, né? Culturais, e às vezes pesquisar as culturas específicas, expressões, né? Mas para mim ainda é um tabu, vou te falar assim sobre. Porque a gente entende que também tem esse lugar de bolha, né? Tem um lugar de panela, tem um lugar do contato, né? Então é um mercado muito fechado, né? Além de elitizado, é um mercado muito fechado. Eu vejo um pouco dessa forma, assim. Sim. Você, esse ano você fez uma curadoria lá na ação educativa, né? Do grafite com as meninas lá e tal. Como que foi essa experiência? Você já fez outras curadorias? Como que foi, assim, o processo? Sim, assim, quando eu acho que não é bem curadoria, mas a gente acaba fazendo, né? Quando a gente propõe fazer um mutirão de grafite, que é uma coisa que na frente do projeto da Rede Manas, né? Eu acabo sendo uma das pessoas que faz esse planejamento, que pensa as pessoas, né, e tal. Mas nesse lugar, assim, a ação educativa foi a primeira vez, mas entendendo também isso, como baseado no hip hop, eu entendi que, assim, o que eu precisava construir, ele precisava ser algo coletivo, né? Ele precisava estar construído na base da coletividade. Mas foi muito legal, assim, nesse sentido de pensar a cor do muro e de quebrar essa rotina do branco da instituição, que até então, né, 20 anos de ação educativa, tendo 20 ou 15 anos, sempre fundo branco, e de repente cores variadas e tal, e pensar como a interação dos artistas, essa troca com eles, né? E baseado num tema, né? Eu usei o tema Semeando Resistência, né? Que tem a ver com isso, tanto manter essa parceria com quem já vinha, né, os coletivos que já participavam, mas também abrindo esses espaços, essas brechas, né, para equilibrar o máximo possível, né, trazendo outras visões, outros artistas, pessoas que
às vezes não, já estariam fora, né, vamos dizer assim. Então, foi uma experiência muito bacana, uma ação educativa muito acolhedora, assim, né, me deixou muito à vontade também nesse processo, assim, foi fantástico. E você pretende fazer outras curadorias? Você gostou? O Sim, que você pensa sobre? olha, eu acho que eu tenho que sim, viu, Aline? Porque eu tenho uma bagagem já né, geral, assim, inclusive, como você comentou, né, tipo, de pesquisa, de ser uma professora de arte, de história da arte, né? Então, eu acho que eu tenho um embasamento muito bom para tocar outras curadorias, né? É um mercado que se abrindo, com certeza eu entro, com certeza. Legal. Você, Ju, você tem uma vivência de rua consistente, né? Então, você realmente está na rua. Então, essa formação, com certeza, né, a gente já é conhecida, assim. Mas eu queria saber da sua formação acadêmica. Como que foi o seu rolê lá? Como é sua relação com a academia? Sim. Então, E como foi esse processo para se tornar professora também? Se puder falar um pouco dessa parte de ser professora também. sim. Então, eu não contava. Ixi, isso que eu comentei, eu não contava chegar até aqui, não nesse caminho. Porque o que acontece? Eu venho da área industrial, né? Assim, e é uma curiosidade que eu tive desde nova também. Então, comecei a trabalhar com meu pai por curiosidade, gostei, me aprofundei nisso, em maquinário e tal, e fui estudar nessa área. Então, assim, eu sempre tentei conciliar. Então, na adolescência, eu fui para a Volpe, então foi onde me abriu para pesquisa de arte, de conhecer materiais, coisas que eu não conhecia, de conhecer pessoas que já estavam atuando em outras áreas, né, que já estavam produzindo alguma coisa no mercado e tal, e professores que incentivavam a estudar. E aí foi isso. Aí quando eu terminei o colegial, eu fui para a indústria de vez, né? Eu parei de trabalhar com meu pai e fui para a indústria. Então, fui para trabalhar como projetista e tal, desenhista, e achava que eu ia conseguir conciliar dessa forma. Tocar, trabalhar no meio industrial e, paralelamente, produzir na área de artes, né? Eu contava com isso. E aí foi isso. Quando eu fui trabalhar no mercado, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me bancar numa faculdade de artes. Esse amigo professor descolou um desconto, ia meu salário inteiro nisso, né? E quando sobrava, eu fazia um curso livre no Senai, na área industrial. Então, eu fiquei nesse processo de estudos, assim, muito forte, e aí concluí, né? Fiz educação artística, né? Me formei em educação artística, e já querendo estudar FATEC, fazer mecânica na FATEC. E aí comecei esse processo, né? Fui para a FATEC e aí foi quando eu saí da indústria, né? Saíram comigo, porque eu também já estava querendo sair disso. O formato, né, não competia ao que eu acredito, né? Assim, nesse sentido, assim, que não é um espaço para você desenvolver, é um espaço realmente para você ser só um parafuso, por mais que você estiver estudando, pesquisando na área industrial também, né? Não tem espaço para pesquisador, né, na indústria. E só vai ter dentro da academia. Então, isso é muito louco, assim. E aí, houve esse desgaste. E aí nessa hora, eu falei, e agora, né? Aí eu falei, agora, bom, eu vou arriscar a área de educação. E nesse processo, eu fui primeiro para a educação na área técnica. Fui dar aula de desenho técnico primeiro, né? Então, eu consegui, porque é um mercado maior, né? Tem uma procura maior. E aí eu fui começar a dar aula de artes muito espontaneamente, assim. Mas foi muito legal, porque nesse processo eu comecei a atuar com artes em várias frentes. E comecei a organizar meus trabalhos, né? Enquanto eu dava aula de desenho técnico, dando aula de matemática. E aí comecei a me meter em cenografia, a trabalhar com reciclagem, a construir meus primeiros projetos de estudo de resíduos sólidos, né? E de montar as primeiras oficinas de arte e reciclagem, começar a montar esse meu material. E aí, na área de educação, eu fui passando por vários lugares. Eu fui dar aula em ETEC, como professora, né, de História da Arte, peguei projeto, peguei escola fixa,
E aí, e sempre intercalando. Eu vim nesse processo de estar autônomo e trabalhando nessas diversas frentes já há mais de 20 anos que eu estou nesse processo, assim. E aí foi quando esse circuito que eu trabalho foi mudando os fluxos, né? De repente eu cheguei num ponto que eu mais produzo arte do que trabalho na área técnica, né? Se inverteu muito espontâneo, assim. E você acha que a educação, não sei se você continua dando aula hoje? Você dá aula hoje ainda? Não, até ano passado eu ainda peguei outra escola, fiquei um ano dando aula de matemática numa escola e montando alguns projetos de atividades práticas e tal, tentando puxar um pouco mais para geometria. Então eu sempre tento dar uma mudada, né, na grade em geral. Mas, Então, é, mas você acha que... Ah, completa, pode complementar. é isso, assim, tentando sair do convencional também, né? E você acha, então, que o seu trabalho, os seus murais, né, enfim, os seus trabalhos que estão, suas intervenções, né, na cidade, são, são trabalhos que educam, de alguma forma? Você está exercendo ali um processo educativo? Eu acho que sim, de alguma forma. Porque é isso, né? Tá nesse lugar do questionamento, né? Eu acho que a educação ela também traz essa reflexão, né? Não é só você adquirir informação, né? Mas você instigar, né? Quando você instiga, você põe uma semente na pessoa que ela mesma vai buscar, né? Certos conhecimentos e tal. Então eu acho que tem esse lugar, sim. A Ju Costa ensina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem também, nessa sua multiplicidade, assim, você tem a parte também de gestora cultural, né? Não sei se você usa o termo também empreendedora cultural. Como você chegou a isso também? Quer dizer, a gente tem mais ou menos, né, uma ideia, porque hoje em dia o artista tem que fazer de tudo, né? Mas como foi seu processo e se você hoje se vê como realmente uma empreendedora mesmo, né? Ter esse espaço que é coletivo, mas que você está ali, né? Tem o seu trabalho ali, tem a sua cabeça ali também, as suas ideias. Uhum. Como que é esse campo da sua vida? É muito louco, né? Porque isso também é outro lugar que eu nunca imaginei construir. E chegou a conversar com as manas, parceiras que atuam junto, né? Falou assim, gente, assume aí, assume tal parte, né? Pega para você e tal. Nesse sentido de tipo, vamos fazer junto. Ó, chegou aqui para mim, mas quero que passar para você, sabe? Mas, e isso também está nesse lugar de gestão, né? Porque eu acredito nesse trabalho coletivo, assim, que para as mulheres, principalmente nesse lugar, né, periférico, múltiplo, né, multirracial, né? Se a gente não atuar coletivamente, a gente não avança, né? Então, isso está muito dentro de algo do meu ativismo mesmo, né? Eu acho que foi um caminho do ativismo que me fez me tornar essa gestora, porque não foi numa questão de vou fazer isso por uma questão financeira, né? Não é um trabalho, mas é uma atuação mesmo de ativismo mesmo, né? Muito louco. E eu não contava com isso, né? Assim, e não contava aonde as manas iam chegar, né? Por exemplo, né? A Rede Manas, né? E eu fico muito feliz, assim, de ser uma das que cutucou isso. Eu vi uma entrevista, eu falei, né? Eu vi uma entrevista das entrevistas que você deu, e né, uma de 2022. Nela, você questionava muito por exemplo, o grafite ser uma coisa comercial, assim, né? Ou com valores, né? Acima, né? Da média, artistas que acabam, né? Como fala, despontando e tudo mais. Esse pensamento é o mesmo? Mudou? Como que você encara essa coisa do artista que explode?
e começa a receber muito, né, a ser muito valorizado economicamente, financeiramente. Como que está a sua cabeça hoje em relação a isso? Sim, eu penso que assim, na relação do grafite, eu acho que é muito importante a gente não perder essa relação que a gente tem do lugar que veio nessa força política social de construção coletiva, né? Construção comunitária. O que eu tenho, a percepção que eu tenho é de não perder isso como um mercado. Uma coisa é você vender uma tela sua, você é um artista de elite e tal, ou não, também um ilustrador e vende uma obra por um valor faraônico. Eu fiz um papel aqui, né? Tipo Pique Picasso, fiz aqui um rabisco, pá, vale 30 mil. Tá, mas isso daqui não é grafite, não é hip hop. Então, eu acho que assim, a gente não pode perder fazer esse apagamento cultural, né? Eu acho que é esse lugar do apagamento cultural que eu tenho a crítica, sabe? Então, assim, o grafite, para ele surgir, para ele estar vivo, ele é coletivo. Se você estiver num lugar individual, já não é grafite, né? Então, a minha crítica está nesse sentido. Então, assim, quando você chega num certo ponto, assim, o que você está construindo? O que eu acho, assim, e aí é um lugar perigoso do ego e tal, e que eu tento, né, ter, me acho que as pessoas têm que ter esse lugar assim, nossa, eu sou referência. Mas o que você faz com isso? Né? Você se isola, você vira um bilionário, sabe? Você vai vender bet daqui a pouco, porque o dinheiro que entra é pouco, sabe? Então, eu acho que a questão é muito nesse lugar, sabe? Total. E, Ju, eu sempre que eu via seus trabalhos assim, eu ficava me perguntando o que significa a frase que você sempre escreve, né? Que radical é ser livre. Então, finalmente chegou o dia que eu vou poder perguntar para você mesma o que, claro, a gente sabe, né? Radical é ser livre, tudo bem, mas para você, assim, como que você sente isso na sua vida, você é uma radical, logo livre? Olha, eu tento estar sempre nesse caminho, não me perder deste caminho, assim. Apesar de ser um caminho que ele não é reto também, né? Mas, assim, isso está nesse lugar mesmo do ativismo ambiental. Eu acho que isso também está nesse lugar de, tipo assim, às vezes as pessoas entram com uns questionamentos, assim, sem conhecer, né? De tipo, mas por que você fez tal pessoa? Mas por que você desenha de pessoas de tal cor? E aí eu acho que a frase, ela veio complementar o que eu quero dizer. Eu estou querendo falar sobre isso, sobre pessoas que para estar viva é radical. Você precisa estar num radicalismo, né? E um radical de se apegar às suas raízes, né? De você estar firme em você, no que você acredita, né? Porque a palavra radical ela vem de raiz, né? Então, assim, e aí para você ser livre de fato, é que nem quando a gente fala, quando você adquire um conhecimento, mano, a pessoa pode tirar tudo de você, mas o que você adquiriu de conhecimento não tem como dar um passo para trás, né? Então, a liberdade está nesse sentido, do conhecimento, né? Da certeza de si e das coisas, né? E tem pessoas, que é isso, né? Essa questão do ativismo, né? Tem pessoas que só por existir já é radical viver, né? Já é o radical ser. E existe essa ideia do sistema de que as pessoas se auto-sabotem, né? De que pretas alisem o cabelo, né? De que indígenas saiam das suas aldeias e percam suas culturas, percam o caminho da onde veio. Então, assim, você se manter nas suas raízes é difícil. Isso é ser radical, né, de fato. E eu acho que a liberdade está aí, né? A gente achar que a gente está livre porque a gente tem um carrão, porque a gente adquire. Isso não é liberdade, né? Às vezes a gente está mais preso do que livre. Total. E o que a gente está vivendo hoje, assim, como mundo, assim, você tem exercitado alguma projeção, assim, para o futuro, próximo, para o amanhã? Para a gente finalizar aqui,
como artista, assim, na sua sensibilidade, tem a dizer, assim? Eu acho que a gente tem, assim, as mudanças climáticas, elas, por exemplo, né, porque a gente também tem crises sociais, né, mas eu acho que o que parecia mais invisível, hoje não está tanto, né, e eu acredito que as pessoas vão se conscientizando a partir mais daí, apesar de deixar chegar num limite, né? A gente espera chegar num limite para falar, caramba, ó, tinha tais pessoas que já falavam disso, né? Teve tais teorias que já falavam disso. Então eu acredito, sabe? Enquanto tiver pessoas firmes nesses caminhos, então eu acho que a gente tem caminhos, né? A gente tem caminhos. Ah, é isso, Ju, muito obrigada. Obrigada. Adorei conhecer mais um pouco do seu trabalho, de você, e estou mais fã ainda. Obrigado, mano. É nóis.